Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Seja muito bem-vindo à nossa segunda aula audiovisual sobre o tema O Professor da Escola Dominical. Na aula de hoje, nós falaremos sobre os deveres do professor da escola dominical. Falaremos sobre o seu dever de estar preparado para ministrar a sua aula, o dever de ser exemplo para os seus alunos, o dever de orar pela sua classe e com a sua classe, e também o dever de visitar os seus alunos. O dever de estar preparado para ministrar. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que ensinam devem ter dedicação. Assim sendo, estar preparado para ministrar uma aula é um dever do professor da escola dominical. Portanto, ele deve estar preparado espiritualmente. Já vimos que do professor espera-se vida devocional. Portanto, por meio desta devoção pessoal, ele estará espiritualmente preparado diante da sua classe, ou seja, estará capacitado por Deus. Preparado intelectualmente. Estar preparado intelectualmente também é necessário. Isso significa que o professor deve não apenas estudar a lição proposta, mas também realizar pesquisas em relação ao tema desta. O professor deve, em relação à lição, adaptá-la, ajustá-la, encaixá-la segundo a realidade dos seus alunos. Para tanto, é importante que o professor conheça bem a sua classe. Falaremos melhor sobre isso nas aulas posteriores. Preparo psicologicamente. Estar preparado psicologicamente também é muito importante. O professor precisará saber administrar os seus problemas pessoais e não deixar este prejudicar o seu ensino em classe de aula. Precisará também, muitas vezes, aconselhar e orientar os seus alunos quanto aos seus próprios problemas pessoais. Precisará estar preparado para ministrar para um aluno apenas, com toda a dedicação, como se estivesse ministrando para uma classe completa. Precisará administrar bem quando não conseguir responder a um possível questionamento ou dúvida de um de seus alunos. Portanto, o professor deve estar em constante contato com seu pastor e também com seu superintendente, buscando sempre orientações, aconselhamento, para que possa assim estar bem psicologicamente diante da sua classe. O dever de ser exemplo. A Bíblia ensina que os cooperadores devem ser exemplo aos fiéis. Assim sendo, é um dever do professor da escola dominical ser exemplo para os seus alunos. Exemplo na igreja. Como já falamos, o professor da escola dominical deve ser frequente em todos os trabalhos da igreja e não apenas na escola dominical. Deve ser participativo, incluindo todos os departamentos da igreja. O professor deve ser um contribuinte fiel nos dízimos, ofertas, missões, assistência social, entre outros. Fora da igreja. O professor precisa dar bom testemunho de vida, principalmente para com os que são de fora. Ter um bom relacionamento com aqueles que não são cristãos, ser honesto, dar-se o respeito, é um dever do professor da escola dominical. Exemplo na frequência. O professor precisa ser frequente aos trabalhos da igreja e principalmente à escola bíblica dominical. Isso significa que o professor não pode vir à escola apenas no dia em que ele for lecionar, mas ele deve ser assíduo em todos os dias da escola. Exemplo na pontualidade. O professor precisa ser pontual. Chegar cedo é um dever do professor da escola dominical. Orar pela sua classe. Precisamos lembrar que a escola dominical é um trabalho espiritual e que por isso o inimigo irá lutar contra ela. O professor precisa estar ciente
que ele está à frente de uma batalha espiritual e, portanto, a oração pela sua classe, pelos seus alunos, deve fazer parte da vida do professor. Orar para que o Senhor repreenda os embaraços, os laços e artimanhas do inimigo, para que os seus alunos possam vir à escola dominical. Orar pedindo ao Senhor por sabedoria, discernimento da sua palavra, graça e autoridade no falar, são também necessidades que faz parte do dever do professor da escola dominical. Orar junto com a sua classe. Pedir ao Senhor que repreenda toda a oposição do inimigo e dê discernimento aos seus alunos, para que eles possam, ouvindo, compreender a palavra do Senhor. Bom, dentre os deveres do professor da escola dominical, quero finalizar citando aqui o dever de visitar os seus alunos. Não somente aqueles que são faltosos, mas é importante visitar todos os alunos da escola dominical. Para tanto, faça um plano de visitação, trimestral ou anual, para que você consiga, de fato, visitá-los. Seja próximo deles, conheça a realidade deles, suas dificuldades, suas fraquezas, o ambiente familiar em que convivem. Lembre-se que o ensino será muito mais proveitoso quando conhecermos bem aqueles aos quais estamos ministrando. Por isso, conheça os seus alunos. Mas não visite apenas os alunos. Visite também aqueles que não são alunos. Aproveite esta visita e oportunidade para apresentá-los à escola. Mostre fotos, programas, enfim, incentive-os, anime-os, convide-os para que também possam estar indo à escola e sendo futuro aluno da sua classe. Então é isso. Essa foi a nossa segunda aula audiovisual sobre o tema O Professor da Escola Dominical, os deveres do professor. Que Deus continue te abençoando à frente de sua classe, aos seus alunos, e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.